Bom dia, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, varões e varoas, pastores, líderes do povo de Deus, pai de família, mãe de família, servos amados de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pelo domingo que passou, pelos cultos que foram realizados, pela escola dominical, pela pregação que ouvimos e pela participação que tivemos no culto na casa de Deus. A minha Bíblia, neste culto doméstico desta segunda-feira, dia 24 do mês, com muita alegria, a minha Bíblia está aberta no capítulo 16 de Marcos, e eu quero ler neste Evangelho, capítulo 16, a partir do versículo 15, que nos diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem, e em meu nome falarão, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém e amém. Esta é a grande comissão da Igreja do Senhor. Mas eu tenho hoje a considerar principalmente o versículo 17, que diz: Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O apóstolo o autor está escrevendo, está falando, este servo de Deus, este é o Evangelho do Reino, e nós queremos considerar o fato de que há uma pergunta que muitos crentes nos fazem, e nós às vezes respondemos e a pessoa nem sempre pode entender, que nem todo mundo tem o QI para entender as coisas do Espírito Santo. Mas a pergunta é: por que falamos em línguas? Por que falamos, quando se trata de línguas estranhas, batismo com o Espírito Santo, a evidência do batismo, o falar em línguas estranhas? Olha, se você for buscar no livro do profeta Isaías, no capítulo 28, lá no versículo 11, nesse capítulo está escrito: pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo. Deus está falando com o profeta Isaías, que estava falando para o povo de Israel. E no povo de Israel, Deus está dizendo para ele que ele falaria numa língua que seria estranha aos ouvidos do povo hebreu, do povo de Moisés, do povo da Palestina, o povo de Canaã. Mas veja o que a Bíblia nos responde: por que falamos em línguas? Em primeiro lugar, a palavra de Deus diz que falamos em outras línguas como terapia de Deus para o nosso refrigério. Eu digo que nós estamos neste mundo fazendo parte da igreja da noiva de Cristo, e tudo que nós fazemos é um treinamento, é um ensaio. Estamos ensaiando cada dia para morar no céu, para ver as coisas que vão acontecer, ver o Senhor face a face, de estar com Ele no seu reino santo. Muito bem, e em segundo lugar, a palavra de Deus nos diz que nós falamos em língua como sinal de uma nova dispensação. Então, nesta dispensação da igreja, a dispensação do Calvário, a dispensação do Espírito Santo, nós chamamos de dispensação da graça, nós precisamos do revestimento do poder de Deus, e por isso nós, como sinal de poder, sinal de que estamos qualificados, batizados, selados, cheios do Espírito Santo,
prontos para fazer a obra do Senhor. Então falamos como sinal de uma nova dispensação. Saiu a dispensação da lei, entrou a dispensação da graça. Depois da dispensação da graça, entrará o milênio. Essa é a nossa última e grande dispensação de trabalho, de serviço para o Senhor aqui na terra. E quando a porta da graça se fechar, entraremos com Cristo no seu reino eterno. Em terceiro lugar, falamos em línguas, em outras línguas, para nos sentirmos em completa intimidade com os anjos. Paulo escreveu em 1 Coríntios 13:1 que é preciso que nós estejamos já nos sentindo numa atmosfera celestial, falando, orando em comunhão, falando com Deus, ouvindo Deus falar conosco, o profeta falando, o mestre ensinando, a pregação, uma resposta poderosa de uma grande mensagem, de uma grande profecia de Deus que vai abençoar a minha vida e vai me fortalecer. Por isso é uma linguagem, a mensagem, a pregação é uma língua estranha para o mundo. Muitos dizem estão loucos, estão embriagados, mas nós sabemos que é o poder de Deus para a salvação de todo que crer. Louvado seja o nome do Senhor. Em quarto lugar, porque falamos línguas. Falamos em outras línguas como preparação para o mundo futuro. O autor aos Hebreus, no capítulo 6, versículo de 1-5, ele vai nos mostrar que no mundo futuro nós estaremos com o Senhor, nele, por ele, para ele. Nessa vida nova, nessa vida de comunhão com o Senhor, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, nós estaremos juntos com Ele, como Adão e Eva estiveram no jardim do Éden, perderam a vestimenta de santidade, de inocência e foram expulsos do jardim. Nós estamos voltando agora, somos uma nova geração, a geração dos redimidos, dos reconciliados, dos perdoados, do que o Senhor veio buscar e salvar neste mundo, e nós vamos entrar no reino do seu amor. Também a Bíblia nos diz, com chave de ouro, por que falamos em línguas? E a Bíblia responde: falamos em línguas para mostrar a Satanás que todo o nosso corpo está sob o domínio do Espírito Santo. Tiago escreve no capítulo 3, versículo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, falando sobre a língua do ser humano. É uma chave que pode destruir, é um palito de fósforo que pode provocar um incêndio, mas se esta língua for controlada pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, eu te abençoo, eu oro por ti, eu falo com Deus, eu adoro a Deus, Deus fala comigo, eu reparto aquilo que o Senhor me entregou, o que o Senhor me entregou foi o que também vos entreguei. Que Deus te abençoe, que a sua língua, a sua vida espiritual, você fale línguas com Deus, converse com Deus, em intimidade com Ele, seja ricamente abençoado, curado, sarado, liberto, próspero, feliz, adorando ao Senhor na beleza de sua santidade. A paz de Deus seja contigo, o amor de Cristo, a comunhão do Espírito Santo, que não falte no teu dia a dia, em nome de Jesus.